Boa noite, queridos irmãos, paz e graça do Senhor Jesus a todos. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16, e verso de número 24. Irmãos, eu estava sentado e pensando ali comigo nesse mês de janeiro. Eu fiz 8 anos de ordenação ao ministério pastoral. Então, essa igreja foi o primeiro ministério que eu comecei a exercer o ofício pastoral. E aqui eu estou 8 anos com os irmãos. E eu fiquei pensando, quantos sermões já foram pregados? Em um ano nós temos 52 domingos. Em 8 anos, talvez de 400 sermões, não sei. Ou um pouco mais do que isso, juntando com as escolas bíblicas dominicais, as reflexões de quartas-feiras. E eu estava pensando e dizendo que privilégio Deus nos concede de poder ministrar a sua palavra ao seu povo, durante esse período de 8 anos, em que Deus, em meio às dificuldades que enfrentamos e às batalhas, vendo pastores entrando em muitas crises, como burnout, por exemplo, e alguns tirando a própria vida, é um privilégio poder servir a Deus de forma tão constante. E isso é fruto do cuidado de Deus por meio das orações dos irmãos, que quando dobram seus joelhos não devem se esquecer de orar pelo pastor de vocês. Queridos, dito isso, nós vamos seguir a leitura da palavra de Deus. Hoje nós iremos falar sobre discipulado. A palavra do Senhor diz o seguinte para nós, acompanha aí em sua Bíblia a leitura do texto sagrado. Diz o seguinte a palavra de Deus, também sem esquecer cumprimentos que nos assistem por meio das redes sociais, que Deus possa abençoá-los também. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, pela leitura da sua divina palavra nesta noite de dia do Senhor, onde temos, ó Deus, esse grande privilégio de ter esse diálogo pactual com o Senhor, que é o culto solene, aonde o Senhor se direciona aos nossos corações nesse momento da exposição do texto bíblico. Ilumina minha mente, ó Deus, e o meu coração, para que eu possa transmitir ao teu povo a tua verdade, para que eu possa, ó Deus, cumprir a função de porta-voz, ó Deus, do Senhor, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa livrar-me de mim mesmo, que eu não venha pregar os meus próprios pensamentos, mas que eu possa, ó Deus, realmente pregar os pensamentos de Cristo e somente de Jesus Cristo, Pai, que é a nossa autoridade máxima sobre todas as coisas. Que possamos nesta noite, Senhor, aprender sobre discipulado, aprender sobre seguir a Cristo e vivermos uma vida de renúncia, abnegação e sacrifício. É o que eu te peço, ó Deus, em oração no nome de Jesus. Amém. As crianças que estão com as tarefas em mãos, como hoje nós iremos falar sobre seguir Jesus, sobre discipulado, você vai desenhar na sua parte de desenho 2 pegadas, uma próxima da outra, 2 pegadas. E você vai escrever embaixo das pegadas: seguir a Cristo é o mais importante na vida do cristão. Seguir a Cristo é o mais importante na vida do cristão. Dito isso, irmãos, nós iremos fazer a exposição do texto bíblico da palavra do Senhor, palavra de Deus. Irmãos,
Tem um pastor muito conhecido dentro do luteranismo, que ele vivenciou seu ministério como pastor em um período muito difícil na Alemanha nazista, quando Adolf Hitler se tornou uma espécie de ditador na Alemanha. Esse pastor, ele é chamado de Dietrich Bonhoeffer. Ele foi esse pastor alemão, e é interessante, irmãos, que ele viveu num período de alta oposição, quando muitas igrejas cristãs na Alemanha estavam abraçando e de alguma forma patrocinando o regime nazista. E ele fez parte daquilo que é chamado de igreja confessante. E essa igreja confessante, ela é aquela igreja que estava se opondo ao avanço do nazismo na Alemanha. E ele fez parte de um movimento de inteligência para tentar aniquilar Adolf Hitler. Esse pastor, Dietrich Bonhoeffer, ele fez parte desse movimento de inteligência para tentar tirar a vida de Adolf Hitler. Naquela época, na Alemanha nazista, existiam muitos movimentos que estavam surgindo para tentar tirar Adolf Hitler do poder, inclusive com a própria morte. Tem um filme muito interessante chamado Operação Valquíria com Tom Cruise, não sei se os irmãos já assistiram, onde narra esses movimentos que surgiram na Alemanha nazista para tentar tirar Adolf Hitler do poder. E Dietrich Bonhoeffer, ele foi capturado, ele foi pego pelos soldados de Hitler e ele foi morto, recebeu a pena máxima, a pena capital, por tentar destituir Adolf Hitler do poder na Alemanha. E ele escreveu um livro muito conhecido chamado Discipulado. É um livro que todo cristão deveria ler, esse livro, Discipulado. E nesse livro ele vai falar de algo chamado de graça barata. Talvez você nunca ouviu falar nesse termo graça barata, mas é um termo que ele explora bastante nesse livro dele, O Discipulado. E o que seria a graça barata? Dietrich Bonhoeffer fala que a graça de Deus tem um preço, que a graça de Deus tem um alto custo. A graça barata é aquela graça que promete perdão sem arrependimento. É aquela graça que oferece discipulado sem renúncia, ir para os céus sem sacrifício. E ele vai mostrar que, embora a graça seja o favor imerecido de Deus, existe um custo muito alto por trás dessa graça. Portanto, se você quiser conhecer mais sobre discipulado, você tem que ler esse livro Discipulado do pastor luterano Bonhoeffer. Meus irmãos, dito isto, domingo passado nós estávamos pensando e meditando sobre Jesus falando da sua missão e do seu destino. Cristo se reuniu com seus discípulos e disse que ele iria a Jerusalém, que ele iria ser morto, crucificado, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Pedro se opôs a Cristo, chamando ele à parte, dizendo que nenhum mal iria acontecer com ele. Ele sabia que a missão dele nesse mundo era morrer por pecadores. Então Cristo veio a esse mundo com a missão de sofrer, de morrer e de ressuscitar ao terceiro dia. Pedro não entendeu aquilo e ele quis tentar desviar Jesus da rota, colocando Jesus em um atalho para que ele não sofresse e não morresse. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. E quando ele fala isso, ele não está chamando Pedro de Satanás, e nem Pedro estava possesso. Mas a ideia de não morrer na cruz, a ideia de não sofrer, não era uma ideia de Deus, mas era uma ideia do próprio diabo. E no deserto da Judéia, Satanás prometeu a Jesus o triunfo sem sacrifício, a glória sem a cruz, o êxito sem o sofrimento. Então, na boca do próprio Pedro, ao tentar desviar Jesus da rota da sua missão, Jesus reconhece que a ideia de Pedro era uma ideia diabólica. É por isso que ele diz: para trás de mim, Satanás. Ou seja, saia da minha frente, porque você só cogita das coisas de Deus e não das coisas dos homens. Os homens pensam em quê? Conforto, se livrar da dor, se livrar do sofrimento. Mas Deus havia preparado para o seu filho um caminho de dor, um caminho de provação e um caminho de sofrimento. Haja vista, se Cristo não sofresse e morresse na cruz, não haveria redenção para ninguém. Não haveria redenção para nenhum pecador. Então Jesus disse que a missão dele nesse mundo era sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Esse era o plano de Deus para Cristo. Mas esse não é somente o plano de Deus para Cristo. Esse também é o plano de Deus para todo seguidor de Jesus. É o que ele vai dizer aí no verso de número 24. Depois de falar da sua missão de sofrer e morrer, olha o que ele vai dizer agora para os discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim,
a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Olha que interessante, Jesus diz que ele tem que sofrer e morrer. E aqueles que o seguem devem estar dispostos a trilhar os mesmos caminhos. Quem quiser vir após mim. Isso primeiro mostra para nós, irmãos, que seguir Jesus não é um ato coercitivo. Deus não viola a vontade do homem e o força a seguir a Cristo. Por isso que ele diz, quem quiser vir após mim. Ou seja, isso é uma decisão que o homem toma. Isso é uma escolha que um homem toma. Eu sei que essa decisão e essa escolha, ela advém por causa da graça de Deus operando no homem, mas ainda assim é uma escolha real e é uma escolha livre. Você não é obrigado a seguir Jesus, você não é obrigado a seguir o Mestre, mas se você vai segui-lo, você tem que calcular o alto preço que você vai pagar para poder seguir a Jesus. Quando nós vamos fazer uma viagem, viagem, nós calculamos o custo dessa viagem, os valores que se vai gastar, quanto de combustível vai gastar, quanto tempo iremos passar nessa viagem, e seguir a Cristo requer também cálculo. Você tem que saber que seguir a Jesus é um custo, e um custo muito elevado, que Cristo não vai requerer de você somente algumas coisas, Ele vai requerer tudo de você. Portanto, seguir a Jesus requer cálculo. Você tem que pegar a ponta do lápis e saber se você está disposto a ir até o fim com Cristo. Por isso ele disse, se alguém quiser vir após mim. Ninguém vai a Jesus de forma compulsória. Nós vamos a Jesus porque decidimos segui-lo. E ele disse que se você decide segui-lo e ir após ele, a ideia de ir após significa seguir os passos de Jesus após sua morte. Aí olha o que ele diz. A si mesmo se negue. Irmãos, o caminho de discipulado é um caminho de renúncia. O caminho de discipulado é um caminho de abnegação. O caminho do discipulado é um caminho de sacrifício, de tal forma que você tem que estar disposto a negar a si mesmo. Esse é o caminho do discipulado. Seguir Jesus não significa que você faz o que quer e o que der na telha. Seguir Jesus não significa que você vai ser a melhor versão de si mesmo, mas seguir Jesus significa abandonar-se nele mesmo, negar-se a si mesmo e segui-lo. Olha o que o texto bíblico diz. Negue-se a si mesmo, ou seja, as suas paixões, os seus próprios pecados, os seus próprios desejos e anseios pessoais, você vai ter que colocar como algo secundário. Cristo agora deve ser o Senhor da sua vida. Quem segue Jesus precisa renunciar a si mesmo. Sabe qual é o maior obstáculo ao discipulado? É você. Sabe qual é o maior obstáculo para seguir a Cristo? É você. A maior dificuldade que você encontra em seguir a Cristo não é o diabo, não é os demônios, não é seu irmão, não é Cristo, mas é você mesmo. Você é o maior obstáculo a seguir o próprio Mestre. Por isso que seguir a Cristo significa negar-se a si mesmo. E ele diz, tome sua cruz e siga-me. Irmãos, Cristo já falou que iria sofrer e ser morto. E a morte de Cristo era morte por crucificação. E agora ele diz, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz. Que cruz é essa que nós devemos tomar? O que significa isso? Para alguns, a cruz é o irmão chato da igreja, que você tem que carregar até o fim. Para outros, a cruz é o marido rabugento, que você vai ter que levar até o resto da sua vida. Mas a cruz aqui não é seu marido, a cruz aqui não é seu irmão, a cruz aqui sabe o que é? É você estar preparado para trilhar os caminhos que Cristo trilhou. A ideia de tomar a cruz sobre si é a ideia de você caminhar para a morte. No primeiro século da era cristã, a morte por crucificação era a morte mais terrível e mais brutal. A morte por crucificação, ela foi desenvolvida pelos persas, adaptadas pelos cartaginenses e aperfeiçoada pelos romanos. No primeiro século da era cristã, a morte por crucificação era a morte mais terrível que existia, porque era uma morte lenta, letal e dolorosa, e também muito humilhante. Para você ter ideia, os condenados à morte por crucificação eram somente terroristas e bandidos de alta periculosidade. Nenhum cidadão romano poderia ser morto em uma cruz, porque era uma morte altamente humilhante. E foi a morte que o nosso Senhor Jesus experimentou. A morte por crucificação, ela era tão terrível, que alguns condenados à morte por crucificação preferiam o suicídio do que morrer numa cruz. Condenados dentro do Império Romano tiraram a própria vida para não ter que experimentar a morte por crucificação, por ser humilhante, vergonhosa e altamente dolorosa.
Alguém condenado à morte por crucificação, ele carregava a sua cruz até o local da execução. E geralmente os crucificados, eles não morriam por causa da crucificação. Eles morriam por uma febre muito alta, eles morriam por asfixia, ou eles morriam por inanição. Ou seja, um condenado por crucificação. A crucificação era uma espécie de objeto oportunista para matar a pessoa. Cristo, quando estava na cruz do Calvário, ele experimentou a morte mais dolorosa, mais humilhante, mais agonizante e mais letal que existia naquele tempo. Então, quando Cristo diz: quem quiser vir após mim, tome sua cruz. A palavra cruz, ela é uma palavra, meus irmãos, tão terrível, que era considerado um palavrão no primeiro século. Quando alguém falava a palavra cruz, a mãe dizia para o filho: cala a boca, menino, não fala isso, porque era algo terrível. Então, quando Cristo diz que quem quiser vir após mim, depois de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, ou seja, esteja disposto a trilhar o caminho que eu vou trilhar, ou seja, esteja disposto a morrer. Todo discípulo de Jesus é um Marte em potencial, é alguém que está caminhando rumo à execução. Irmãos, o maior símbolo do cristianismo é a cruz. Não é uma escada para você subir na vida, mas é uma cruz para você negar a si mesmo. Portanto, quem segue a Jesus tem que estar disposto a morrer todos os dias da sua vida. Todo cristão, ele é um Marte. Se ele não morrer pela violência, ele tem que crucificar a sua própria natureza por amor a Jesus. Se você é um seguidor de Jesus, é uma testemunha viva de Cristo, você tem que estar pronto a ir com Jesus até as últimas consequências da sua vida. Por isso que ele diz: negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, deixe tudo para trás, siga Jesus Cristo. E a ideia, irmãos, de seguir a Jesus aqui, é a ideia de ter Jesus como Senhor. É a ideia de ter Jesus como mestre. É a ideia de ter Jesus dominando a nossa vida. E uma pergunta importante que eu queria fazer para você: Jesus realmente é o Senhor da sua vida? Ele domina todas as áreas da sua vida? Cristo é o centro da sua vida? Ele domina sobre todo o seu ser? Ou existem áreas da sua vida que você ainda domina, que você ainda governa, que você ainda gerencia? Irmãos, toda a nossa vida, ela tem que ser dedicada a Cristo. Se tem áreas da nossa vida em que Cristo não domina, é porque Cristo não é realmente o nosso Senhor. Nós gostamos de falar sobre Cristo como Salvador, aquele que vai nos levar para o céu, aquele que nos deu perdão, aquele que nos livrou do inferno. Mas você precisa entender que antes de Cristo ser seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Se Ele não é o seu Senhor, Ele jamais será o seu Salvador. A Bíblia diz: se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que dos mortos Ele ressuscitou, será salvo. Portanto, meus irmãos, quem não tem Cristo como Senhor, jamais o terá como seu Salvador. Portanto, quando Ele diz: siga-me, Ele diz o seguinte: eu serei o seu mestre, eu serei o seu Senhor. E seguir a Cristo não é segui-lo de acordo com seus termos. Seguir a Cristo é segui-lo de acordo com os termos de Cristo, de acordo com o que Ele estabeleceu, de acordo com o que Ele disse. Sabe por que é importante? Nós ouvimos muitas pessoas falando: eu sigo a Cristo, Cristo é o meu Senhor, mas elas seguem Cristo de acordo com seus próprios termos. Irmão, se você segue a Cristo de acordo com seus próprios termos, Cristo não é o seu Senhor, mas você é seu próprio Senhor, porque você está estabelecendo as regras de como seguir a Jesus. E não somos nós que estabelecemos as regras. Quem estabelece as regras é Ele. E o texto diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, por minha causa, vai encontrá-la. Aqui nós temos um trocadilho de Cristo que até Sócrates ficava com inveja. Quem perder sua vida vai encontrar, e quem encontrar sua vida vai perder. O que significa isso, irmãos? Em que sentido o homem perde a vida e encontra? E em que sentido ele encontra e perde? Perceba o que diz o verso 25: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. A ideia de salvar a sua vida aqui, sabe qual é a ideia? É de desprezar a Cristo pelo conforto desse mundo.
é desprezar a Cristo pelo bem-estar desse mundo, é desprezar a Cristo pela glória desse mundo, é desprezar a Cristo pelo aplauso desse mundo. Quando você faz isso, sabe o que acontece? Você vai perder sua vida. Porque, irmãos, viver uma vida longe de Cristo não é ter a vida verdadeira, mas é perder a vida verdadeira. Se você está disposto a receber a glória desse mundo, os aplausos desse mundo, os reinos dos homens, em detrimento de seguir a Cristo, você vai perder sua vida. Mas se você estiver disposto a sacrificar as glórias desse mundo, os aplausos desse mundo, os prazeres desse mundo e o conforto desse mundo por amor a Cristo, você vai encontrar a vida verdadeira. Você não pode ter essas duas coisas. Por isso ele diz: porquanto quem quiser salvar sua vida vai perder. Salvar de quê? Salvar da cruz, de segui-lo. Quem quiser se poupar vai perder sua vida. Mas quem se entregar a Cristo por amor vai encontrar essa vida. Ainda que você receba desconforto, humilhação e sofrimento, você vai encontrar a vida verdadeira. A salvação é por graça, não por mérito. Mas o caminho da salvação tem um custo muito grande. O caminho da salvação tem um custo muito grande, que envolve renúncia, negar-se a si mesmo, sacrifício, abnegação. Irmão, isso aqui é literalmente você matar o próprio eu. Quando Cristo diz, tome a cruz, ele diz, vá até o lugar de execução. Todo cristão é alguém condenado por esse mundo a morrer. E nós não podemos, irmãos, nos esquecer disso. Quando um cristão é desprezado por esse mundo, é zombado, achincalhado, ele sofre nesse mundo por amor a Cristo, ele está recebendo justamente aquilo que Cristo disse que ele receberia nesse mundo. Mas muitas vezes nós estamos sacrificando nossa fidelidade a Cristo, nosso compromisso com Cristo, para ter algum nível de conforto nessa vida. Cristo não chamou você para encontrar conforto nessa vida. Cristo chamou você para caminhar com a pedra no sapato por amor a Ele. E ele continua, porque o Filho do Homem, aliás, verso 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse texto é forte, irmãos. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Satanás ofereceu a Jesus o mundo inteiro, quando ele estava lá no deserto da Judéia. Olha, todos os reinos do mundo, tudo isso eu te darei. Você só basta dobrar os joelhos e me adorar. E Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Irmãos, no reino de Deus, as coisas são totalmente diferentes do reino dos homens. Agostinho de Hipona, o bispo africano, que eu gosto muito de citá-lo, ele escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. É um livro muito, muito maravilhoso, e todo cristão deveria ler esse livro, A Cidade de Deus. E ele diz o seguinte, que a cidade de Deus, ela é diferente da cidade dos homens. A cidade dos homens, ela é composta por aqueles que odiaram a Deus e amaram suas vidas. E a cidade de Deus é edificada por aqueles que odiaram sua vida e amaram a Deus. Mais uma vez, eu vou repetir para você. A cidade dos homens é edificada por aqueles que amaram suas vidas e odiaram a Deus. E a cidade de Deus é composta por aqueles que odiaram sua vida e amaram ao Senhor. Portanto, irmãos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? No reino de Deus, irmãos, as coisas são totalmente diferentes dos reinos dos homens. No reino de Deus, você perde para ganhar. No reino de Deus, você morre para viver. No reino de Deus, antes de receber uma coroa, você recebe uma cruz. Irmãos, isso é totalmente diferente do reino dos homens. No reino de Deus, você é humilhado para ser exaltado. É assim que funciona no reino de Deus. É por isso que o texto diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que seria ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Sabe o que significa isso? O que adianta você ter o conforto desse mundo, os prazeres dessa vida, as riquezas desse mundo, e no fim você perder sua alma? A palavra alma aqui, psirrê, significa a vida interior do ser humano, a vida real.
O que adianta você ser um vencedor nesse mundo, ter os confortos, os louros desse mundo e a glória desse mundo, e no fim você perder a sua vida? A ideia de perder a vida aqui é a ideia de ser condenado. Irmãos, o homem mais rico desse mundo, sem Cristo, é um miserável. E o homem mais miserável, com a ótica desse mundo, com Cristo, é o homem mais rico que existe. Irmãos, é por isso que ele vai dizer aqui: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta você ter impérios nesse mundo e no fim você não levar nada? A prata, o ouro, o louro, os prestígios desse mundo, nada disso você vai levar. Quando você partir dessa vida, tudo que você construiu, tudo que você edificou vai ficar. E se você fez tudo isso em detrimento de Cristo, você vai perder a sua alma. É por isso que ele vai continuar e vai dizer o seguinte: o que dará o homem em troca de sua alma? Em outras palavras, se o homem tiver os confortos dessa vida, os prazeres dessa vida em detrimento de Cristo, e ele perder sua alma, depois que perder a alma, o que ele pode fazer para resgatá-la? Mais nada. Quanto de prata é suficiente para tirar um homem do inferno? Quanto de ouro é suficiente para tirar um homem da condenação? Quanto de prestígio é suficiente para tirar o homem das penalidades eternas? Absolutamente nada. Quando você fechar seus olhos, não há prata, ouro, prestígios e glória desse mundo que possa fazer alguma coisa por você. Nada, meus irmãos, pode fazer para tirar você desse estado de miséria. O texto de Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há nada que você possa fazer. Os homens milionários, ricos, que ganharam o mundo e rejeitaram a Jesus, eles desejariam tudo sair do lugar de tormento onde eles se encontram, mas não há mais chance para eles, não há mais solução para eles. Perguntem às pessoas mais ricas e milionárias o que elas podem fazer para tirar sua alma do inferno. Absolutamente nada. E nós temos uma escolha na nossa vida, irmãos: ou nós vivemos para a glória desse mundo, ou nós vivemos para a glória de Deus, ou nós vivemos para os confortos dessa vida, ou nós sofremos desconfortos por Cristo, ou nós buscamos os louros desse mundo, ou nós esperamos a coroa de glória. E ele diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, verso 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Irmãos, Deus é um Deus de justiça, e Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. E aqui vem uma interrogação importante: pastor, se a salvação é por graça, por que Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras? Será que a salvação é por obras? Não é pela graça de Deus? É verdade, a salvação é pela graça de Deus. Nós não podemos fazer nada para conquistar a salvação. O que nós merecemos por herança é condenação, o inferno, as penalidades eternas. Nós não merecemos vida por meio das nossas obras. Mas, irmãos, o Deus que nos salva pela graça, Ele há de recompensar-nos com galardões na eternidade. E tudo isso Ele nos dará de acordo com nossas obras. Não ache que viver uma vida de renúncia, de abnegação, de sacrifício por amor a Cristo, você não irá receber recompensas na eternidade. Você irá receber recompensas por causa disso. Irmãos, algumas pessoas dizem: pastor, para mim, eu entrando no céu é o que mais importa. Ainda que eu não tenha galardões, eu estando lá num quartinho bem apertadinho, é melhor do que estar no melhor salão do inferno. Mas eu queria dizer uma coisa para você: o mesmo Deus que nos salva por graça, Ele nos recompensa por obras. Olha que maravilhoso: o mesmo Deus que nos salva por graça, Ele nos recompensa por obras. O que significa isso? Que nós teremos recompensas na eternidade. E as recompensas, elas são meritórias. Elas vêm de acordo com as nossas obras. É por isso que quando Cristo vier na glória do Pai julgar a humanidade, Ele dará a cada um segundo as suas obras.
Alguns tentam discutir o que seriam essas recompensas, esses galardões, e na verdade nós não sabemos. Alguns fazem um paralelo com 1 Coríntios capítulo 15, para falar do corpo da ressurreição, que dizem que alguns brilham como o sol, a lua e as estrelas. Esse brilho dos corpos ressurretos e glorificados, em seu fulgor maior ou menor, seriam as recompensas dos santos. Talvez isso seja uma possibilidade, mas nós não podemos concluir nada sobre esse assunto. E no verso 28 ele vai dizer o seguinte, para fechar o texto e da perícope de hoje: em verdade vos digo que há alguns há dos que aqui se encontram, que não de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Uma pergunta importante, irmãos. Cristo disse que no meio deles haveria alguns que não provariam a morte, até ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos é o seguinte: será que Cristo mentiu aqui? Porque todos morreram e ele ainda não veio. Olha que interessante. Cristo disse: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se esse texto aqui é uma promessa da segunda vinda de Cristo, Cristo mentiu. Porque todo mundo morreu, e quando ele voltar, essas pessoas estarão mortas. Essa promessa que ele faz é que as pessoas estarão em vida e o verão em seu reino. Aí a pergunta é: quando isso aconteceu? Aí a resposta está no capítulo 17, veja o que diz aí. 6 dias depois. Depois de quê? Depois de ter dito essas palavras, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Quando Cristo disse que muitos ali não morreriam até vir o Filho do Homem no seu reino. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu em 2 momentos. O primeiro momento foi na transfiguração, quando eles viram Cristo glorificado diante de Moisés e Elias. E o segundo momento foi na ressurreição dos mortos, quando eles viram Cristo ressurreto e ascendido aos céus para se assentar à direita de Deus Pai. A ideia aqui não é de segunda vinda de Cristo, mas deles verem o Cristo glorificado e ressurreto. E isso aconteceu sem que eles morressem. Algumas considerações, irmãos, para nós fecharmos esse momento de hoje. A primeira consideração é que um discípulo de Cristo vive em total submissão ao Senhor. Sua lealdade jamais pode ser dividida. Se você realmente é um discípulo de Cristo, você deve viver em total submissão ao seu Senhor. Se você não é submisso a Cristo, se tem áreas da sua vida que vivem em rebelião contra Cristo, você não pode ser um discípulo dele. Você não pode ter ele como Senhor da sua vida. Se tem áreas desordenadas na sua vida que não estão debaixo da autoridade de Cristo. Pessoas geralmente dizem: ora, você entregou a Cristo o seu trabalho, mas você não entregou os domínios de Cristo sua família. Ou você entregou a Cristo a sua família, mas não entregou aos domínios dele o seu trabalho. Irmãos, não existe isso. Cristo é Senhor de toda a nossa vida. Cristo é Senhor de cada esfera, de cada área da nossa vida. Tudo tem que estar sob o controle dele. Você tem que se submeter a ele como funcionário, como cristão, como marido, como esposa. Todas as esferas da sua vida devem estar debaixo da autoridade de Cristo. Ou todo o nosso ser está debaixo da autoridade dele, ou nada está. Portanto, nós não podemos dividir nossa lealdade. Naquilo que vai me trazer desconforto, eu sou desleal. Não, irmãos. Nós como cristãos não estamos em busca de conforto. Nós estamos em busca de lealdade a Cristo. Ainda que por meio da lealdade nós soframos desconforto. Portanto, primeira consideração é que todo discípulo de Cristo deve estar em total submissão a Ele. Segundo, seguir a Cristo, irmãos, é uma decisão que tem um custo muito elevado. E sabe qual é esse custo? Perder a sua própria vida. Irmãos, quem vai a Cristo morre. Quem vai a Cristo tem que perder a vida. Tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, o que é que eu ganho para seguir a Cristo? Um murro. As pessoas entram dentro da igreja porque elas querem sempre ganhar, elas querem vantagem, elas querem ter alguma coisa. Não, eu quero ter algo. Seguir a Cristo, o que é que eu vou ganhar com isso? Você não vai ganhar nada, você vai perder.
É o que o texto bíblico diz. Cristo diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele chamou você para perder. Porque você só vai ser realmente vencedor se você perder. Você só vai ter coroa se você receber cruz. Só vai ter exaltação se antes for precedida por humilhação. Tem gente que diz: venha a Cristo e você vai ganhar tudo. Não, venha a Cristo, você vai perder tudo. Para poder ganhar tudo, você vai ter que perder. Se você não perder, você não vai ganhar. Mas nós queremos, sabe o que? Facilidade, a famosa graça barata. Queremos perdão sem arrependimento. Queremos discipulado sem renúncia. Queremos céu sem perseverança. Queremos Cristo sem o senhorio dele. Nós não teremos isso, irmãos. Eu sinto muito dizer para você, se você está no nosso meio e você não é o crente ainda, você ainda está sobre os domínios de Satanás, eu queria dizer uma coisa para você. Se você realmente está disposto a seguir a Cristo, faça um cálculo. Começando primeiro com o que você vai perder, não com o que você vai ganhar. Porque seguir a Cristo significa perca. O mundo aí fora não está disposto a perder. É por isso que o mundo aí fora primeiro quer ganhar, aí depois eles perdem. Nós devemos estar dispostos a perder, para depois ganharmos. Portanto, irmãos, seguir a Cristo é uma decisão que requer um custo elevado. Se você nessa noite está no nosso meio, e você tem desejo no seu coração de seguir a Cristo, pega o lápis aí, comece a fazer as contas. Porque o caminho é longo, e a renúncia é grandiosa. Cristo requer tudo da sua vida. Não, pastor, eu dou a Cristo algumas áreas da minha vida. Não, você tem que dar tudo a Cristo. Cristo tem que ser o Senhor de todas as áreas. E por fim, nenhuma glória desse mundo, irmãos, por mais boa que seja, irá compensar a perda da sua alma. Nenhuma glória desse mundo, por mais boa que seja, irá compensar a perda da sua alma. Se você pegasse um milionário, um Elon Musk da vida, com tanta fortuna, com tanto dinheiro, ele fosse para o inferno, e você fizesse uma pergunta a Elon Musk: você queria ser um rico milionário queimando no inferno, ou um pobre andarilho caminhando para o céu e saindo desse lugar? Eles dariam toda a sua riqueza, todo o seu prestígio, toda a sua glória para escapar do inferno. Só que agora, irmãos, não existe mais uma segunda chance. É por isso, irmãos, que as riquezas, os prestígios desse mundo, a Bíblia chama de vaidade. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que é demoníaco ter recursos, que é ruim experimentar as coisas boas desse mundo. Nós as experimentamos, só que nós não devemos fazer isso em detrimento a Cristo. Nós não devemos sacrificar nossa lealdade a Cristo pelos prazeres desse mundo. Por exemplo, quantos políticos evangélicos estão dispostos a sacrificar o seu testemunho cristão e a sua lealdade a Cristo para ganhar um pleito eleitoral? Eles podem até ganhar, mas eles vão perder o que é de mais importante, que é a vida verdadeira. Quantas vezes cristãos nos seus trabalhos estão dispostos a praticar atos de corrupção e deslealdade para poder tirar vantagem? Eles podem até conseguir recursos com isso, mas no fim eles perderão suas almas. E o que dará o homem em recompensa da sua alma? Depois que o homem for condenado, o que é que ele pode fazer? O que é que ele pode fazer? Irmãos, a glória desse mundo, o prestígio desse mundo e os prazeres desse mundo é tudo vaidade. Mas a glória do porvir, a exaltação do porvir, é realmente aquilo que tem valor. Por isso que a Bíblia diz: não junteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem tudo consomem, mas nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, e o ladrão não mina, ou entra e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Se você nessa noite de hoje é realmente um discípulo de Cristo, eu tenho uma coisa para falar para você: você é um Marte, você é um condenado por esse mundo, e você foi chamado para perder, não para ganhar. Que nessa noite você entenda isso. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria orar com você.
e que você esteja disposto a trilhar os caminhos que Jesus trilhou. Senhor, nosso Deus e Pai, que palavra dura, Senhor, aos nossos corações, proferidas pelo nosso Senhor Jesus, Pai, que nos chama a uma vida de renúncia, que nos chama a uma vida de abnegação, que nos chama, Senhor, para negarmos a nós mesmos, a crucificarmos a nossa carne com nossas paixões e concupiscências, para podermos encontrar, ó Deus, a vida verdadeira. No Teu reino, ó Deus, nós perdemos para ganhar, nós morremos para viver, e nós somos humilhados para sermos exaltados. No Teu reino a maior glória é a humilhação por Cristo, o maior êxito é o sofrimento por Ele, e o maior triunfo é padecer por amor a Ele. Esta é a glória do Teu reino, Senhor. Eu oro nessa noite por pessoas que aqui estão, e que talvez queiram seguir a Cristo, desejem caminhar com Cristo, mas elas não estão dispostas a ir até as últimas consequências por amor ao Teu Filho, Senhor. Eu oro por essas pessoas, ó Deus, para que o Senhor possa realmente levá-las a fazer o cálculo e ver o custo, Senhor, de seguir a Cristo. O Senhor não requer algumas coisas dessas pessoas, o Senhor requer tudo delas. Eu oro a Deus por pessoas interesseiras que estão em nosso meio, que talvez querem seguir a Cristo, estão mais preocupadas com o que elas vão ganhar e não com o que elas vão perder. Que o Senhor possa transformar realmente esses corações e que essas vidas possam ser, Senhor, verdadeiros mártires de Cristo, ou verdadeiros mártires por amor a Cristo. Arranca do nosso coração todo anseio, todo desejo pelas benécias, pelos prazeres e pelos confortos dessa vida, Senhor. Que nós possamos realmente vivermos uma vida de auto-sacrifício, de auto-renúncia, de desprendimento por amor ao nosso Redentor, que deixou a glória nos mais altos céus, se humilhou como homem, morrendo a morte de cruz. Que nós que somos miseráveis por natureza, possamos realmente, Senhor, seguir o nosso Mestre até as últimas consequências. É o que eu te peço em oração no nome de Jesus. Amém. Tem um livro muito bom chamado O Peregrino, de John Bunyan. Se você quer aprender sobre discipulado, seguir a Cristo, deixar o mundo por amor a Ele, você tem que ler esse livro, O Peregrino, de John Bunyan. Ali você tem um retrato vívido, através de uma ficção cristã, do que é você abandonar tudo para seguir a Cristo. Ele abandonou a cidade da destruição, que era esse mundo, para ir rumo à cidade celestial, que é a eternidade. Em meio aos percalços e aos desafios, no meio da trajetória cristã, ele sempre olhou para a cruz e ele chegou ao fim do seu destino. Eu, quando olho para servos de Cristo nessa noite de hoje, eu vejo homens condenados ao martírio, condenados a viverem para a glória de Cristo e rejeitarem os prazeres desse mundo. Podem sentar, queridos.